saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Não sei se os irmãos têm memória em relação àquilo que nós cantamos hoje, essa noite. Tenho toda a convicção do seguinte, que o Senhor, Ele assim, direcionou os hinos até em relação à mensagem. Nós cantamos sobre o único que receber a honra e a glória, o Rei imortal, baseado lá em Timóteo, e cantamos também a adoração ao Senhor meu Rei. Eu gosto de uma citação da Escritura que fala que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Assim, quando a gente pensa essa citação, quando ele fala Rei dos Reis, a gente pode ter um pensamento que ele está dizendo que ele é Rei dos Reis. Mas é o seguinte, seria bom pensar também o seguinte, que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe quem são os reis? São os filhos de Deus. Sabe quem são as rainhas? As irmãs em Cristo. Já pensou, assim, já passou pela sua mente que você é o Rei dos Reis, Ele é o Rei dos Reis e você é rei, irmã, e você é uma rainha do Senhor? Passou isso pela mente dos irmãos, das irmãs? Pois é verdade, Ele é Rei dos Reis, porque Ele governa os reis, Ele governa o mundo. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus e nós vamos ler o capítulo 5, o capítulo 1 até o versículo 14. Eu queria que os irmãos ficassem em pé. Hebreus, Epístolas aos Hebreus. Vamos ler todo o capítulo. Hebreus, capítulo 1 até o 14, são 14 versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho, e novamente eu introduzir o primogênito no mundo, diz, a todos os anjos de Deus o adoram. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que os seus anjos fez ventos e seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amasse a justiça, odiasse a iniquidade, pois isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum de teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanece. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? Não são todos eles o Espírito ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos orar? Pai, temor e tremor, chegando diante da palavra do Senhor. Ó Deus, pedimos o teu Espírito, que é um Espírito de poder, que é um Espírito de paz, que é um Espírito de bom conselho,
é um espírito do temor do Senhor, que o Senhor possa abrir nossas mentes, entendermos o grande valor, a pessoa excelente que existe nesse mundo, que veio esse mundo, é o nosso Salvador, está à direita de Deus Pai, e lá intercede por nós, e um dia virá julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Nós te louvamos e te pedimos o discernimento, a iluminação, o teu Espírito, o Espírito Santo, que nos ilumina a nossa mente e nos mostra, Pai, quem de fato é Jesus. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, nós, domingo passado, nós falamos sobre a situação em que esse autor do livro de Hebreus escreveu essa mensagem aos hebreus. Eles estavam afastando do cristianismo, eles tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo e resolveram o seguinte: abandonar Cristo e voltar ao judaísmo. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano no ano mais ou menos 60 depois de Cristo, porque o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Se fosse no ano 70 depois de Cristo, o autor do livro de Hebreus teria citado isso. Ele não cita, porque a destruição, ele escreveu a carta do ano 70 depois de Cristo. E esses irmãos estavam voltando ao judaísmo. E ele escreve a carta com o único objetivo de fazer com que essas pessoas que tinham aceitado o cristianismo, que eles repensassem sobre a vida deles, que eles não voltassem ao judaísmo. E o autor quer mostrar, na realidade, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não sei se os irmãos têm experiência. Muitas vezes você vê uma pessoa, ela toma uma decisão em Cristo Jesus dentro da igreja, ora, e o seguinte, passa um determinado tempo, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã? Está lá congregando com a testemunha de Jeová. Terrível isso. Largar o cristianismo para envolver com uma religião que não tem vida. E Jeremias fala isso. 2 males cometeram a mim, meu povo, a mim me abandonaram os mananciais de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Você vê isso. E o autor tem esse objetivo. E ele quer dizer que o seguinte, que não existe pessoa melhor que Jesus Cristo. Ele é o melhor, ele é o maior. Ele é a pessoa mais interessante que existe nesse mundo. E ele quer mostrar exatamente que Jesus é maior do que os anjos. Eles adoravam os anjos. E ele quer mostrar, olha, os anjos, ele fala no versículo 14 que eles são espíritos ministradores enviados para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Não faça isso, não retroceda. E ele diz, quando a gente lê o capítulo 10, ele fala: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé, da conservação das nossas almas. Nós não somos daquele que volta para trás, daqueles que pegam no arado e voltam para trás. Nós não somos esse tipo de pessoas. Eu não sei se os irmãos têm experiência sobre questão, quando Jesus, a Bíblia fala sobre isso, o autor fala que nós não somos daquele que retrocede para a perdição. E Jesus fala, diz que aquele que pega no arado não olha para trás. Eu não sei se os irmãos têm experiência sobre arachão. E eu tive experiência, eu era menino, eu lembro, meu pai tinha uma bronca grande com o tratorista, porque ele era muito desatencioso, ele quebrava sempre o trator. Sabe por quê? Porque ele fica sempre olhando para trás, e ele não vê o que está acontecendo. Ele pode subir em cima do pau e quebra o arado do trator. Não pode. Se você seguiu, entrou num caminho, você tem que seguir esse caminho.
mas eles estavam voltando. E o autor, ele quer mostrar exatamente quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é maior do que qualquer mito humano, ele é maior do que Buda, ele é maior do que Maomé, ele é maior do que Confúcio, ele é maior do que Allan Kardec, ele é maior do que qualquer mito humano. Eu não sei, eu entendo exatamente como uma pessoa. Muitas pessoas o seguinte, eles aceitam Cristo, tomam a decisão com Cristo, depois eles enveredam rumo de uma seita. Muita seita. O que uma seita pode trazer para uma pessoa? Talvez o seguinte, você conversa com um adepto, com uma seita, e ele fala, não, ela me trouxe um tipo de satisfação, um tipo de alegria. Muitas vezes você vê esse súdito da seita, a única coisa que ele sabe falar é sobre sua vida pregressa, a sua vida no anterior, no passado. Mas o seguinte, que esperança tem uma seita? Nenhuma. Não traz nenhuma esperança para você. Quando você olha os líderes humanos que morreram, eles estão todos no túmulo, e bicho comeram os corpos deles. Jesus ele levantou naquele domingo de manhã, ele levantou o seguinte, sob o poder de Deus, e a Bíblia fala que Deus lhe deu um nome. Paulo fala que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e um dia no céu, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é Senhor. Irmãos, Jesus é Senhor. Seguinte, estava pensando lendo um escritor inglês, ele estava falando que se a igreja dependesse de homem, já teria fechado. Sabe por que a igreja rompe, a igreja do Senhor rompe, séculos e séculos? Porque ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Se dependesse do homem, já teria fechado, acabado a igreja, mas a igreja não. Por isso que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. E ele cita algo interessante, o livro. E quando a gente lê o versículo de 1:2, ele falando sobre Jesus, ele fazendo uma analogia entre Jesus e os profetas do Velho Testamento, entende que Deus tinha falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, e ele diz no versículo 2 que nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é profeta. Jesus é profeta, ele nos falou pelo Filho. O que é um profeta? Quando você lê o Velho Testamento, é o seguinte, sempre a voz do profeta é o seguinte, era aquele que trazia uma mensagem da parte de Deus. Isso é um profeta. Você lê os profetas, sempre os profetas menores, maiores, você sempre ouve essa citação. Assim diz o Senhor: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Isso é, o profeta é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus. O Filho, ele é um profeta. Ele é um profeta. Jesus é profeta. Entende? E ele mesmo disse, ele prometeu que ele suscitaria, lá em Deuteronômio 18:15, ele suscitaria um profeta semelhante a Moisés e colocaria as palavras na boca desse profeta, e o povo deveria ouvir esse profeta. Ele é profeta, e ele fala, e ele como profeta, Jesus, ele é muito maior do que os profetas. Ele é maior do que Isaías, um grande profeta do Velho Testamento, um erudito, uma cabeça grande do profeta Isaías. Ele é maior do que o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias. Ele é maior do que os 12 profetas menores. Não é porque eles são menores do que os maiores, não, porque o texto que eles escreveram foi pouco em relação ao conteúdo daqueles profetas que escreveram. Ele é um profeta. Eu gosto de uma citação quando Jesus ele vai numa festa lá dos judeus, festa dos tabernáculos,
E ele se questiona sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim: o meu ensino não é meu, o meu ensino vem do meu Pai. E o seguinte, e o profeta de Deus, o seguinte, ele não cria mensagens. Ele não cria mensagem. Muitas vezes, certo dia eu vi um pregador, o seguinte, um líder de igreja, ele disse: olha, eu tenho uma mensagem para a igreja, eu já sei o que eu vou pregar, eu só falta escolher o texto. E eu pensei: você não tem uma mensagem, a mensagem é sua, não é de Deus. Porque o seguinte, o profeta, ele tem uma mensagem da parte de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem o que é despensa, as irmãs sabem. Quando você tem que fazer alguma comida, você vai lá na despensa e pega a comida e faz a comida. O profeta é assim. Ele pega lá a parte que Deus fala e ele reparte. Profeta. E ele disse sobre esse profeta, quando a gente lê João, no capítulo 1, ele fala que esse profeta vem revelar a Deus. Diz que o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse que o revelou. Ele foi o maior profeta, e ele veio revelar o Pai. E ele revelando o Pai, o seguinte, ele mostrando o Pai, quando você lê João 17,6, ele fala assim: eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, era teus, e tu me deste, e eles compreenderam que tu me enviaste. Ele foi maior do que qualquer profeta do Velho Testamento. Eu gosto de uma citação, eu estava meditando sobre essa manhã, sobre a cura que o profeta Eliseu fez no filho daquela mulher sulamita. Lembra? Ele sempre passava lá, naquele lugar lá, era uma mulher rica, e um certo dia ela disse para o esposo: vamos fazer um quarto aqui por esse profeta, e esse homem é homem de Deus. Eles fizeram um quarto para ele, profeta Eliseu. Quando você lê na segunda vez, e passou um dia o seguinte, ele falou para essa mulher que ela teria um filho: olha, não brinca comigo não, eu já sou de idade, como é que eu posso ter um filho? E ela teve um filho. E ela teve um filho, passou um certo tempo, esse filho cresceu e ele adoeceu, e ela foi atrás do profeta Eliseu, mandou o moço ir atrás do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu chegou até o quarto lá, e o menino estava estendido no quarto. Eu acho tão interessante como é que o profeta curou essa criança. Diz que ele colocou a boca em cima da boca da criança, ele deitou sobre o menino, diz que colocou os olhos sobre os olhos do menino, e ele colocou as mãos, estendeu a mão e colocou as mãos sobre as mãos dos meninos, desse menino, e ele andou no quarto, ele espirrou 7 vezes. Jesus não. Você sabe que ele curava as pessoas de longe? Ele não precisava curar as pessoas de perto. Ele foi maior do que todos os profetas. Quando a gente lê lá no Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele fala sobre o segundo sinal, ele fala sobre um comandante do exército romano que estava com um filho lá em Cafarnaum. Ele encontra Jesus lá em Caná da Galileia, onde ele tinha transformado a água em vinho, e ele encontra com esse cidadão que era oficial romano, e ele vai ao encontro de Jesus e pede Jesus para curar ele, o menino dele que se encontrava em Cafarnaum. E Jesus fala: olha, mas você nem viu o sinal, como é que você sabe que eu tenho condições de curar seu filho? Aí ele diz: Senhor, vai antes que o meu filho morra. E Jesus disse: vai que seu filho vive. E ele foi, e ele chegou. O percurso de Caná da Galileia até Cafarnaum, talvez o seguinte, eu não sei, aproximadamente, talvez seriam 70, 80 quilômetros. E ele chega lá e procura saber que horário o filho dele foi curado. E o servo diz: a hora certa, 1h da tarde. Ele percebeu que foi exatamente quando Jesus estava lá, ele falando com Jesus. Então ele é profeta. Jesus é profeta. E ele é profeta.
E esse profeta ele traz uma mensagem da parte de Deus. Quando você lê a Epístola aos Efésios, capítulo 2, Paulo mostra a situação daqueles Efésios, a situação do homem sem Cristo, a situação do homem sem a graça de Deus. Ele fala que eles estavam mortos em seus delitos, pecados, sob a influência do príncipe da potestade do ar, eram filhos da ira e filhos da desobediência. Mas tem algo interessante que Paulo fala. Mas Deus, essa conjunção, essa proporção, ela muda tudo. Essa conjunção conversativa, mas muda tudo. Mas Deus, houve uma intervenção. A graça chegou em nós. A gente ouviu a irmã aí cantando nesse vídeo de missões sobre a graça. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, entenebrecidos. No capítulo 4 ele fala entenebrecidos de entendimento, alheio à vida de Deus. Mas algo, Deus nos fez uma intervenção na nossa vida. A graça chegou, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele disse que ele nos falou pelo Filho. Ele nos falou pelo Filho. Quando você olha o Sermão da Montanha, a gente está estudando a voz, a autoridade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala, por isso eu vos digo, se a vossa justiça não exceder dos escritos dos fariseus, jamais entrará no reino dos céus. E ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar pela porta, entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala nos dois fundamentos, todo aquele que ouve a minha palavra, entende? Todo aquele que ouve a minha palavra, aí ele fala, caíram a chuva, transbordaram os ventos, sopraram os rios, deram de ímpeto contra aquela casa, e foi grande sua ruína, porque ela foi edificada na areia. Mas ele fala, todo aquele, porém, que ouve as minhas palavras e a pratica, é comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu, porque ele foi construído na rocha. Ele é profeta. Jesus é profeta. E outra coisa, e ele nos fala, interessante aqui, que além dele ser profeta, ele também, o versículo 3 fala que ele fez a purificação dos nossos pecados. Olha aqui que ele diz, nos falou pelo Filho, ele é o profeta. Aí ele fala, ele é o esplendor da glória. Aí ele diz, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Quem era responsável, quando você olha sobre o Velho Testamento, quem era responsável para fazer a purificação dos pecados? Quando a gente olha, estuda o livro de Levítico, de ano em ano, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez no Santo dos Santos, só ele entrava. E tem uma coisa, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos se não fosse o sumo sacerdote. E lá no Santo dos Santos, ele, antes dele ir, ele pegava um animal, dois animais, ele soltava no deserto, ele pegava um animal, e esse animal era morto, ele pegava o sangue desse animal, e esse sangue era colocado numa tigela e levado até o Santo dos Santos, e esse sangue, ele era aspergido sobre a tampa do propiciatório, todas as vezes. E o sumo sacerdote, ele tinha um papel fundamental. Ele tinha o papel de levar o homem até Deus. Entendeu? O homem pecava, ele chegava ali até no templo, levava uma oferta qualquer, e entregava na mão do sacerdote, e o sacerdote, o seguinte, executava lá o holocausto. E quando a gente lê o capítulo 5 do livro de Hebreus, esse sacerdote,
ele teria que ser escolhido entre os homens. Ele não podia ser qualquer pessoa, ele tinha que ser um homem. E esse sumo sacerdote, ele tinha que ser designado por Deus. E o papel do sumo sacerdote era o seguinte: fazer o sacrifício, a oferta, para que o pecado da pessoa pudesse ser abolido. E o papel do sumo sacerdote, do sacerdote também, ele tinha algo, o objetivo, ele tinha o papel de interceder pelas pessoas. Lembra de João, no capítulo 17 do Evangelho de João? Jesus foi o nosso intercessor, não foi? Quando ele orou por nós, ele fala assim: rogo-vos que nos livre do mal, não que tire do mundo, mas que livre do mal, livre do mal, que livre do maligno. Ele orou também para que a igreja dele pudesse ser santificada. Lembra lá de João 17, quando ele fala: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O sacerdote fazia isso, ele tinha um papel de interceder, entende, pela pessoa e diante de Deus. E ele tinha também o seguinte: quando a gente lê também o Evangelho de João capítulo 17, Jesus orou por nós. Lembra que o que é que Jesus pediu por nós? Ele pediu ao Pai que o Pai pudesse dar todos aqueles que o Pai deu para ele, que pudesse dar para ele quando ele estivesse novamente na glória, mostrasse ele, que ele pudesse mostrar a todos seus a glória que ele tinha antes de vir aqui no mundo. O sacerdote, ele é sacerdote, então ele é rei, ele é um profeta, ele é um sumo sacerdote, ele é maior do que qualquer sacerdote, ele é da ordem do sacerdote, da ordem de Melquisedeque, o rei de Salém. Ele é o nosso sacerdote, é aquele que fez a purificação do nosso pecado, é aquele que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, pelas suas pisaduras fomos sarados. É aquele que nós tivemos a redenção, pelo seu sangue. Paulo fala que aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, ele disse isso. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso profeta, e ele é também o quê? Rei. Ele é o nosso rei, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Não tem, jamais pisou alguém nesse mundo, nessa terra aqui, que assumisse essas três funções ao mesmo tempo: profeta, sacerdote e rei. Ele é rei. Ele é rei. Talvez muitas vezes os irmãos podem pensar: mas como que Jesus é rei? Diz que ele governa todo o espaço. Olha aqui que ele diz lá no versículo de número 8. Olha aqui que ele fala. Olha aqui que ele disse aqui, o autor: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, era para todo sempre. Irmãos, Jesus, ele é rei. O salmista do Salmo 97, ele fala assim: rei do Senhor e regozija das nações. 99, ele fala: rei do Senhor e trema os povos. Ele é rei. Muitas vezes a gente pode pensar que o seguinte: quando a gente olha para o país, essa desordem, muitas vezes sem rumo, tão confuso, a nossa política, os governantes tão desorientados. Mas uma coisa, irmão, que a gente pode compreender: que ele está sentado no trono. Muitas vezes a gente acha que esse mundo está desgovernado. Muitas vezes a gente acha que esse mundo está igual um caminhão. Lembra daqueles caminhão GMC do passado, descendo uma ladeira abaixo sem freio? Você já viu isso? Ou um Scania descendo uma ladeira abaixo sem freio. Muitas vezes a gente acha que o mundo está assim, mas não está. O salmista diz que o justo não atemoriza
de más notícias. Irmãos, sempre quando você olha sobre o quadro de crise que existe nesse país, é o seguinte: muitas vezes a gente olha assim, mas o que vai ser do meu emprego? O que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu trabalho? Eu não tenho uma perspectiva, não tenho nenhuma esperança. É o seguinte, a gente não vê luz, mas Ele está no trono. Deus está no trono. Ele governa esse mundo. Esse mundo não está desgovernado, não. Ele tem o poder, você quer, de mudar as coisas desse mundo. E geralmente sempre crise existe dentro do país. As crises vêm igual, irmãos. É igual uma roda. Ela gira, ela vai lá embaixo, e o seguinte, sobe, ela vai lá embaixo e sobe. Muitas vezes a gente pode achar que eles colocaram um pino na roda lá embaixo, travando, mas não colocou, não. O seguinte, ele governa. Lembra daquela passagem do profeta Isaías? Isaías era um jovem. Lá em Isaías capítulo 6, Deus chamou ele para ser profeta. E tem uma citação interessante quando você lê Isaías 6, quando ele diz assim: no tempo da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as suas vestes enchidas. Você imagina um jovem, um profeta, um grande líder, o maior profeta, abaixo de Jesus Cristo, muitas pessoas falam que foi o profeta Isaías. Ele era jovem, talvez 20 anos, cheio de perspectiva, de sonho, e algo acontece. Uzias está morto. Sabe o que ele pensa? Não, mas o governo de Israel sem o rei, como é que vai ficar? Perspectiva. O rei, ele dirigia toda a nação. E ele entra profundamente triste no tempo, mas há algo seguinte, ele vê dentro do tempo. Irmãos, não tem lugar melhor do que a casa e o templo do Senhor. É o seguinte, não existe. Você sabe que o melhor lugar para você curar a cachumba é aqui dentro. A gente tem cachumba da alma. Tem muito crente com cachumba aí. Não tem remédio melhor do que a casa do Senhor. Sabe que dentro da casa do Senhor tem uma atmosfera diferente, um ar diferente. É diferente aqui na casa do Senhor. Quando você entra dentro do templo para louvar a Deus, existe algo diferente dentro do templo da casa do Senhor. Isaías viu isso. Sabe o que ele viu? Ele viu Deus sentado no trono, governando. O rei morto, mas Deus estava no trono. Ele estava no trono. Seguinte, uma coisa que, assim, eu me encho de alegria, de esperança, é o seguinte: pode vir governantes péssimos que não tem preocupação com o povo, mas o Senhor está no trono. Ele está no trono. E Jesus não disse que Ele não permite que um pardal caia morto numa árvore se não for a permissão dele. E Ele disse também que Ele sabe até os fios de cabelo na cabeça de uma pessoa. Ele sabe, Ele está no trono. Ele comanda esse universo. Esse universo é dele. Ele dirige a história. A história está na mão de Deus. A gente tem que aprender isso. Entende? Não está aí desgovernado, não. Esse mundo não está desgovernado, não. Deus comanda esse universo. A igreja é dele. Ele comanda a igreja. Ele domina a igreja. A igreja está nas mãos do Senhor. E é interessante isso. Quando ele diz, olha o que ele fala. Ele cita algo interessante. Ele fala sobre o qual os anjos disse: jamais tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele faz uma citação do Salmo 2, versículo 7, um salmo messiânico. Ele designou Jesus, o Filho de Deus, com poder na ressurreição dos mortos. E ele fala: eu serei pai e ele me será filho.
Deus nunca falou para um anjo que ele seria pai de anjo. Ele nunca falou isso. Ele falou para quem? Para o filho. Eu serei pai. E ele lhe será filho. E ele disse, e novamente o introduzido o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Os anjos não adoraram Cristo? Quando ele nasceu, ali, quando você vê Lucas 2, quando ele estava ali, naquela lugar ali, onde os animais comiam, naquela aventura, apareceu os anjos ao pastor, dizendo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E apareceu uma multidão de milícias de anjos, e eles falaram, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, de boa vontade. Irmãos, os anjos é muito inferior à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os anjos têm o papel de conduzir as pessoas à salvação. Lembra quando, naquela passagem de Filipe, lá em Atos, capítulo 8, quando Filipe estava pregando lá em Samaria, e Deus falou para ele, por meio de um anjo, que ele fosse encontrar uma pessoa lá no sul da Judéia, uma pessoa que tinha ido lá em Jerusalém, e tinha comprado uma cópia de um profeta, lá do profeta Isaías, uma cópia do Isaías 53, e ele desloca, o anjo vai, conduz Filipe lá. Fica pensando como é que o anjo conduziu ele, entende? Transportou ele, e ele encontra lá aquele eunuco. Ele estava andando numa carruagem, e Filipe faz uma pergunta, olha, você está compreendendo isso que você está lendo? Aí ele disse, olha, eu posso compreender se não tem alguém que me fale. E ele ensinou a passagem, e ele anunciou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ele aceitou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tem outra passagem interessante dos anjos, daquela de Cornélio, em Atos capítulo 10, lembra, irmãos? Quando as orações de Cornélio chegou até o céu, e apareceu um anjo a Cornélio, e disse para ele, olha Cornélio, as suas orações chegaram até o céu, e as suas esmolas. Ele era uma pessoa caridosa, muito caridoso, e o anjo orienta a Cornélio que ele mandasse chamar Pedro, que se encontrava lá em Jope, para vir, para pregar para ele, e pregou para ele e para a família deles aceitar os anjos. Ele é maior que qualquer livro humano, ele é maior que Buda, é maior que Joseph Smith, entende? Aquele fundador daquela seita, ele é maior do que qualquer livro humano, e ele é eterno. Ele disse aqui, quando ele fala assim, o cetro de equidade é o cetro do seu rei, o cetro era o bastão do rei. Ele disse, o governo dele é um governo de equidade, de justiça. Os governos humanos são de justiça. E ele fala, o cetro do seu rei, amasse a justiça, odiasse a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros, e ainda no princípio o Senhor lançaste fundamentos da terra, e os céus são obras de suas mãos. Uma coisa interessante que ele fala sobre a eternidade da pessoa de Cristo, e ele fala sobre a temporalidade humana. Olha o que ele disse aqui. Interessante, quando ele faz a citação do Salmo 102, no versículo 10, no versículo 11 e 12, ele disse assim, que tudo, ele fala, eles perecerão. Tu, porém, permanece, sim, todos eles envelhecerão. Qual veste também, qual mantos enrolarás, como vestes serão igualmente mudados, e tu, porém, és bonito. Irmãos, nossa vida é o seguinte, ela é passageira aqui, é igual uma roupa. Eu não sei se você já teve experiência de colocar uma roupa no guarda-roupa, e passa por um tempo lá, você vai lá, ela está toda envelhecida. Você já teve essa experiência?
Deus é eterno. O profeta, o sacerdote, o rei é eterno. Mas nós vamos passar. Eu gosto de uma citação do livro de Jó, quando ele fala que a nossa vida é como lançadeira do tecelão. Você sabe o que é uma lançadeira do tecelão? É um carretel que tem um carretel dentro de uma engrenagem, uma polia, tipo que eles fazem assim, uma peça, ele coloca o retrógrado dentro dele e a fiadeira joga com a mão direita e pega com a esquerda. Talvez o Tiago tenha assim 1 metro, 1,20 m, e ela vem amarrando isso aqui a linha. Vocês já viram isso? Ele diz que a nossa vida é como lançadeira do tecelão. É rápido. Eu gosto de uma citação do profeta Isaías, quando ele disse assim, Isaías 40, e Pedro faz essa citação, diz que toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Irmão, nossa vida ela é tão rápida, ela é passageira, ela passa rápido. Tiago fala, diz que ela é como uma neblina, é quando o sol vem e logo desaparece. É muito rápido, irmãos, a nossa vida. Nossa vida é passageira. É o seguinte, e tem muitos que não têm essa perspectiva de vida, que a vida é um caminho curto. E muitas vezes as pessoas pegam um caminho aí, um caminho sem pavimentação. Você já andou numa estrada, num caminho cheio de buraco, de lama? Bem, quando você vê isso no Jornal Nacional, lá no Pará, lá tem tantos caminhos nos atoleiros. Pega uns caminhos diferentes, caminhos que não dá salvação, caminho de morte. Como sei, amigo, como é que você encontra aqui nesta noite? Você sabe o que é eternidade? O que é eternidade para você? O que é a vida eterna para você? Jesus disse, e a vida eterna, em João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheça a ti como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lá em João 5,24, ele disse, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Eu acho interessante isso. Jesus diz que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele diz que tem, ele não diz terá, tem. O verbo está no indicativo presente. Tem, ela começa aqui, agora. Você já refletiu sobre a sua vida? Sobre o caminho seu? Jesus fala, entrai pela porta. E a porta é estreita. Eu não sei se você já viu uma porta do banco. Aquela porta do banco, eu gosto. Muitas vezes eu me irrito com aquela porta. Muitas vezes você tem que entrar no banco e você tem uma chave ou alguma coisa no celular. A hora que você entra, ela trava. Aquela porta do banco é o seguinte, ela não entra coisa de metal. É o seguinte, para você entrar por essa porta, você tem que abandonar o pecado. Você quer tomar uma decisão com Cristo Jesus hoje? Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Diante da pregação, pode ocorrer. Algumas pessoas vão decidir com Cristo, outros vão postergar. O cemitério está cheio de gente que postergava a sua decisão com Cristo Jesus. Tem muita gente no cemitério lá, morto no inferno. Oh Deus, o Senhor nos mandou Jesus, nosso profeta, vem mostrar o Pai, nosso sacerdote, aquele que fez a purificação dos nossos pecados, aquele que
derramou o seu sangue na cruz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Louvado seja o Senhor, Pai, porque Jesus é Rei, é Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. Nós te louvamos, Pai. Nos dê a compreensão de nós, quem nós somos. Somos filhos teus, mas somos pó. Como Moisés disse, tu reduzes o homem ao pó. Nós te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Gideon, tem um recado? Só a programação da semana. Aqui o microfone. Que Deus abençoe, irmão.